Oi! Hoje a resenha do conto Cartas a Ermengardo, de Clarice Lispector, do seu livro Primeiras Histórias, aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. E antes de começar, aquela rápida dica: participe do sorteio de livros em comemoração a 1 ano de canal. No link ali em cima você confere as regras de como responder essa pergunta: qual desses 4 livros você quer ganhar? Ou então qualquer outro título à sua escolha. Bem simples, participe e vamos à resenha de hoje. Primeira carta. Querido, imagina só que hoje me senti tão feliz que me pus a andar pelo quarto até sentir as pernas cansadas e a cabeça tonta. Imagina só que estava chovendo e eu me lembrei de ti. Não, não é assim que devo contar. Começarei de outra forma. Como sabes, eu não posso me queixar de infelicidade, porque, graças ao bom Deus, não me falta o pão nas horas certas, e afinal tenho uma cama onde me estirar depois de um dia em que cumpro o meu dever. Pois bem, querido, amado, eu sou tão mal agradecida que às vezes me parece pouco ter o pão e a cama. Às vezes me parece pouco até o fato de eu ter uma saúde regular e as 2 pernas que a providência não me quis tirar. Bem sei que é uma vergonha, e é como tal que eu o confesso. Assim começa Cartas a Ermengardo, de Clarice Lispector, que conta a história dessa pessoa que escreve as cartas, uma mulher chamada Idalina, com 32 anos de idade. Ela endereça essas missivas aqui a um sujeito chamado José, na verdade um vizinho seu de um outro prédio que ela observa pela janela enquanto ele fica ali fumando. Pois então, de tempos em tempos, ela escreve algo para ele. E então, bom, eu não vou contar o resto, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. É fácil perceber quando a gente começa a leitura aqui que se trata de um conto epistolar, ou seja, formado por cartas. Na verdade são 5 cartas que compõem aqui esse texto, todas elas escritas pela Idalina e endereçadas ao José. Embora, pequeno spoiler, né? Ela nunca vai enviar para ele nenhuma dessas cartas. Ou seja, no fundo essas cartas têm o teor, a função de ser um diário para ela, uma autorreflexão, sendo então o José um ponto de referência. E aliás, isso explica porque ela prefere chamar ele de, ao invés do seu nome certo, José, mas sim por Ermengardo. Ô palavrinha difícil de falar, né? Ermengardo. Curioso é que Ermengardo, na verdade, é mais comum ser para mulheres, ou seja, Ermengarda. E o que significa esse nome? Aquele que protege, ou aquela que protege. E sim, temos aqui nessas missivas várias referências a Deus, ou um Deus, que pode ser a própria pessoa que escreve as cartas, a Idalina, já que Ermengardo na verdade é mais comumente usado num nome feminino, talvez aquela pessoa, José, ali lá do outro lado, seja apenas um espelho dela mesma, uma justificativa para ela pensar sobre essas coisas da vida, sobre a sua existência. Na verdade é isso, esse conto, Cartas a Ermengardo, uma bela de uma reflexão da autora, claro, a própria Clarice, sobre a vida. Como o texto aqui está dividido em 5 partes, vale a pena dizer. A primeira é muito boa, talvez uma das melhores. Depois, a segunda, a terceira, não é muito boa não. É quase uma enrolação. Aí sim, depois na quarta e quinta, volta o mesmo fôlego. E talvez eu possa até dizer que a quarta deixa empatado ali com a primeira em termos de coisas ditas ali. Sim, são bons pensamentos, uma boa filosofia também. Vale lembrar que esse texto, principalmente a primeira parte, é muito irônico, coisa que aliás não acontece depois. Parece que há uma grande mudança ali no ritmo. E sim, claro, tem aquela noção, né? Uma carta é escrita num dia, outra carta no outro, talvez um mês depois. Enfim, claro, a pessoa que está escrevendo pode mudar sim o tom. Mas, na verdade, talvez o motivo é que esses trechos aqui de Cartas a Ermengardo foram publicados em momentos diferentes, em lugares diferentes, revistas, periódicos. Tanto que o organizador aqui desta antologia, o Benjamin Moser, ele comenta que ele resgatou um desses trechos aqui das cartas
recentemente. E pode ser que existam outros por aí espalhados, porque quando a Clarice era jovem, ela escrevia para muitas publicações, e pode ser que alguns outros textos ainda apareçam aqui e acolá. Uma coisa a se dizer sobre todas essas missivas que compõem esse conto aqui da Clarice. Há um tom bem diferente do que a gente está acostumado nos outros escritos dela. Eu estou me referindo, claro, aos fluxos de consciência, uma coisa super constante em sua obra. Mas sempre, quando a gente ouve aquele fluxo, parece sempre um mesmo personagem. Mas aqui não. Esse ponto de vista da Idalina parece um pouquinho diferente. Não há aquelas divagações costumeiras da Clarice, quando ela diz alguma coisa, então, páginas seguintes, ela fala a mesma coisa de outras maneiras, em outras palavras. Mas na verdade é a mesma coisa, um belo de um repeteco. Aqui, nessas cartas, não acontece isso, talvez porque sejam apenas 5. Talvez se fossem 15, 20, teríamos coisas, sim, sendo repetidas. Mas aqui não. E também tem um frescorzinho diferente no ar. E vamos combinar, né? Quem já viu um fluxo de consciência em algum texto da Clarice, já viu todos, porque é sempre igual em toda a sua obra. Aliás, a própria autora, ela nasceu, parece que pronta. Esse conto aqui faz parte de Primeiras Histórias, que são seus primeiros escritos. Quando ela tinha lá seus poucos 23 anos, ainda fazia o curso de Direito, nem era casada ainda. Mas, se você compara esses textos com os últimos que ela escreveu, é a mesma coisa, praticamente não mudou nada. É uma escritora pronta desde o começo. Então, o seu fluxo de consciência para os seus personagens, na verdade, ela própria, muitas das suas memórias, sempre são iguais. Acho que não há, claro, eu não li ainda toda a obra da Clarice Lispector, mas eu arrisco, aposto alto, que sempre o fluxo de consciência é exatamente a mesma coisa e sempre sobre mulheres, de mulheres, né? É por isso que eu gostei um pouco mais deste conto aqui da Clarice. Fiquei realmente empolgado, porque eu não senti aquele típico narrador dela. Não é um fluxo de consciência exatamente o que a gente vê aqui nessas cartas. São reflexões até que filosóficas sobre esses assuntos. A ironia também é muito interessante, a ironia principalmente lá na primeira carta. E depois as reflexões mais na quarta e na quinta. Muito boas, bem diferente, na minha opinião, né? E eu vou frisar, por último, o trecho final da quinta carta, onde ela dá uma boa alfinetada de uma maneira bem divertida. Foi o seguinte, lembrando, né, que tudo que ela escreve nas cartas, no fundo, é para ela mesma, a Idalina. Se não puderes seguir meu conselho, porque mais ávido que tudo é sempre a vida, se não puderes seguir meus conselhos e todos os programas que inventamos para nos melhorar, chupa umas pastilhas de hortelã, são tão frescas. É assim que ela termina tudo isso, de uma maneira bem irônica e bem divertida. Portanto, para Cartas a Ermengardo de Clarice Lispector, eu atribuo, fácil, 5 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na segunda-feira, mais uma resenha de Primeiras Histórias de Clarice Lispector. Mas, já amanhã, temos uma resenha de USA Noir, essa antologia cheia de histórias sombrias. Claro, tudo isso dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia. Enquanto esses vídeos não chegam, confira aqui do lado dicas de outras resenhas, também aqui do projeto, de histórias que eu gostei bastante. E até mais!